Olá, pessoal. Eu sou Jaqueline Ferreira, mais uma vez aqui pelo canal da IES Brasil, trazendo vídeos instrutivos sobre como utilizar ferramentas do Spotify. Bem, como você já sabe, eu trabalho com o Spotify há quase 3 anos e eu trabalhei já em alguns momentos com geração de dashboards de análise de dados, monitoramento e fusão de dados com tecnologia. Também eu fiz algumas consultorias e análise de informação. Eu sou estatística de formação, atualmente sou analista de dados na IES Brasil e faço mestrado em fusão de dados. Nesse vídeo nós trabalharemos com instruções de como criar uma visualização do tipo map chart na solução Spotify. O público-alvo é de usuários em geral da ferramenta. E outros pontos fortes desse vídeo serão o uso de arquivos referenciados e ou com coordenadas e interação de bases relacionadas. Os dados utilizados serão o shapefile, o CSV normal, e nós criaremos uma visualização que basicamente são mapas interativos com os dados que estão sendo trazidos diretamente ou relacionados com outras bases de dados. Então vamos lá? Para quem não sabe, para carregar uma visualização do tipo mapa no Spotify, é necessário um arquivo do tipo shapefile ou então algum arquivo, seja um TXT ou um CSV com coordenadas. O arquivo do tipo shapefile ele costuma ter essa configuração, onde na verdade eu tenho uma base de dados e um shape que é abastecido por essa base de dados. Cuidado, se você for fazer alguma alteração, não faça no shapefile, faça na base de dados, que ela vai ser replicada para o shapefile, senão isso aqui não vai ser refletido. E ela tem essa carinha aqui, é sempre um arquivo do tipo .shp. Eu vou carregar esse dado dentro do Spotify para a gente ver como é que é a cara dele, tá bom? Eu vou abrir aqui o Spotify. Vou trabalhar offline. Lembrando que se eu quero ver um gráfico do tipo mapa com o próprio mapa no fundo, eu preciso estar conectado à internet. Eu não preciso estar logada no servidor, mas eu preciso de uma conexão com a internet. Se vocês observarem, esse arquivo contém um ID, o nome do município, a longitude e a latitude. É apenas isso. Clicar em OK e deixar ele carregar. Além disso, vou carregar também um arquivo do tipo shapefile. Aqui para dentro também. Então, vou clicar e vou arrastar para dentro. Eu vou fechar a janela de visualizações sugeridas, deixar apenas essa daqui. Se eu clicar no mapa, ele vai automaticamente tentar carregar alguma informação que seja pertinente. Nesse caso, como o primeiro arquivo trazido foi de coordenadas e eu tinha uma coluna lat long, ele já plotou no mapa esses pontos. Por que ele plotou pontos no plotou geometrias? Porque o arquivo era apenas georreferenciado, era apenas continha coordenadas. Então, para ele, isso aqui é um ponto num gráfico x, y, que ele coloca distribuído de acordo com a coordenada que nós passamos. Além disso, eu poderia criar agora aqui uma outra camada. E quando eu falo camada, eu posso observar essas camadas através desse menuzinho aqui no canto. Então, para eu criar uma outra camada, eu posso vir em Propriedades, Layers, Adicionar. E reparem que aqui eu tenho dois tipos principais de camadas. Eu tenho a camada de marcador, foi basicamente o que ele adicionou ali. E eu tenho a camada de característica, a Feature Layer. Nesse caso aqui eu vou adicionar que eu possuo geometria. E o que ele fez foi basicamente criar a geometria por trás desses pontos que haviam sido plotados aqui anteriormente. Se eu quiser, eu posso desmarcar o mapa e deixar apenas essa informação que foi trazida nesse momento. Também é legal, já fiz alguns trabalhos assim e tem um apelo bem interessante visual, principalmente quando você trabalha com um mapa de calor assim nesse mapa e o fundo branco ele dá uma diferença razoável, bem interessante. Então é uma sugestão também. Ou quando você sabe também que seu arquivo, para onde você vai apresentar ou quem vai ler, não tem internet, você também pode trabalhar dessa forma. Inclusive existem shapefiles liberados na rede que possuem todos os dados de municípios do Brasil inteiro, assim como do mundo. É só questão de procurar um pouquinho que vocês encontram. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar e-mails para a gente, podem deixar comentários, que a gente tenta passar para vocês algumas coisas desse tipo. Além disso, nos menus de cada camada aqui, eu possuo os próprios submenus dessas camadas. E quando eu falo camada, são todos os dados que eu trouxer para dentro desse mapa. Cada um deles vai compor uma porção desse menu.
Nesse caso aqui, tudo que estiver marcado no quadradinho será exibido no mapa, ou seja, se eu desmarcar a corte, ela não será exibida. E tudo que estiver marcado na bolinha será a camada que será interativa no momento. Então, por exemplo, se a camada que eu estou interagindo com a bolinha aqui é a camada do mapa, então se eu clicar e arrastar, as geometrias é que vão acender, vão interagir com as marcações. Se porventura estivesse na coordenada, eu selecionaria os pontos e eles em si iriam reagir. Como a gente está acostumado de outras visualizações também, eu tenho dois menus. O menu principal do mapa, que basicamente contém aqueles recursos de todas as visualizações comuns do Spotify, ou seja, onde eu coloco o nome, a aparência dele, a fonte, as próprias camadas que eu estou interagindo, e alguns outros recursos que são pertinentes ao mapa. E além disso, eu tenho o menu de referente de cada uma das camadas. E esse menu, ele lembra muito o menu comum de outros gráficos e outras visualizações. Então, eu tenho a aparência, onde eu posso aumentar ou reduzir determinadas configurações do polígono, por exemplo. Eu tenho a geocodificação, e nesse ponto aqui é muito importante, por quê? Porque aqui eu estou trabalhando com uma base que é um shapefile. Então, a geocodificação aqui está sendo realizado de acordo com a própria observação. Se eu tivesse que relacionar essa base, eu teria que na geocodificação colocar exatamente a coluna que está relacionada para eu poder plotar esses dados. E isso vale também para a camada de coordenada. Nesse caso aqui, eu tenho em posicionamento, reparem que não está marcando aqui geocodificação diretamente, ele está marcando as colunas de coordenadas, o lat e long. Além disso, nós possuímos para a camada, por exemplo, de pontos de marcação, outras funções comuns no gráfico 2D, no gráfico XY, basicamente, o gráfico de dispersão. É bem parecido, que no fundo, não é mentira, é realidade. O que a gente está vendo aqui é um gráfico de dispersão, só que com uma imagem no fundo. Além disso, eu poderia adicionar outros tipos de camadas. O Map Layer, ou a camada de imagem, o WMS, e eu também poderia duplicar essa camada. Para alguma dúvida que vocês tenham sobre isso aqui, vocês podem consultar o Help do Spotify, que é extremamente interessante e informativo. Aqui tem outras informações bem legais sobre essas camadas aqui. Esse é o primeiro vídeo sobre mapas, então outros virão abordando um pouco mais, de forma um pouco mais aprofundada o tema, ok? E, para finalizar, além de tudo, com um pouco de criatividade, nós podemos criar visualizações desse tipo. Isso aqui é apenas uma extensão do que eu havia comentado. Por exemplo, essa coloração dos pontos está vindo de uma outra tabela que não é a tabela das coordenadas. Reparem que a base que eu estou utilizando é a coordenada e a cor eu estou pegando de outra tabela, que é a valores. Na minha página 2 aqui, eu tenho todas as bases que eu carreguei. Eu tenho a base da geometria, eu tenho essa base valores, eu tenho a base coordenadas, eu tenho a base DH. Na minha página 1 aqui eu tenho essa situação. Eu tenho, se vocês observarem aqui em propriedades, a layer, que é a coordenada, a geometria georreferenciada, e na minha cor eu tenho o quê? Eu tenho a base que vem de outro caminho, no caso, tem uma outra base, onde a cor é dada por essa variável dessa outra base. Reparem que isso aqui varia, né? Oscila de acordo com o total, os máximos e mínimos da outra base. Se eu selecionar, por exemplo, aqui, eu vou ver essa interação aqui. E reparem mais uma vez, aqui eu estou trabalhando com o dado que é valores. E aqui eu estou vendo a geometria. Então, pelo relacionamento, eu consigo fazer com que uma interaja sobre a outra. Então, dentro do mapa, eu consigo ver informações oriundas de diversas fontes. Isso é muito legal quando você tem dado, tem informação, tem necessidade e tem aplicabilidade para isso. É um mundo de oportunidades de coisas que a gente pode realizar. Bom, então recapitulando, nós vimos aqui basicamente como carregar um shapefile e o que é um shapefile e alguns arquivos de coordenadas, que são arquivos que podem ser TXT, ou um CSV comum, enfim, qualquer dado desse tipo. Esse foi um vídeo introdutório sobre mapas, meio que para vocês entenderem mais ou menos como é que se comporta e que isso pode ser feito. Existem muitas outras opções.
Mas por isso, para não ficar muito extenso, você basicamente é só esse apanhado geral. Nos próximos eu vou trazer coisas mais interessantes, ok? Então, é isso, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer curiosidade, qualquer informação para nos agregar também, enfim, qualquer comentário, serão todos muito bem-vindos. Deixem seu joinha e o retorno de vocês é muito importante para nós. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.